Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai esteja com você, rádio ouvinte, com toda a sua família. O Cristo salientou a necessidade essencial da criatura humana no que se refere à confiança em Deus. Num círculo de lutas, onde todos os benefícios visíveis estão sujeitos à transformação e à morte. Em plena oficina humana, portanto, é imprescindível reconheças a transitoriedade de todos os bens transferíveis que te cercam. Mobiliza-os sempre, atendendo aos superiores desígnios da fraternidade que nos ensina a amar-nos uns aos outros com fidelidade e devotamento. Trechos da mensagem Necessidade Essencial faz parte do livro Vinha de Luz, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, na mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E com ela iniciamos o programa Espiritismo em Marcha nesta manhã. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. Bom dia, que Deus nosso Pai e o Mestre Jesus abençoe a todos. A mensagem de hoje tem o título Se Tivermos Fé, do livro Mais Perto, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Todos nós encontramos, de quando em vez, na jornada evolutiva, calamidades e contratempos que nos afetam a vida. Conflitos dos sentimentos recrudesceram, agravando-nos aflições. Enfermidades surgiram, suscitando obstáculos. Desarmonias repontaram na equipe doméstica. Empreendimentos promissores entraram em fracasso. Prejuízos nos golpearam de chofre. Desapareceram amigos. Nossas palavras terão tido interpretação infeliz, granjeando-nos adversários gratuitos. Discórdias conturbaram a marcha. Falharam esperanças. Provações chegaram em penca. Desastres sobrevieram, transformando-nos o caminho. Injúrias e pedradas caíram sobre nós. Incompreensões feriram-nos o espírito. Desabaram lutas e desafios em nossas trilhas de experiência. Ampliaram-se inquietações. Entretanto, atravessarás íntegro sombras e lágrimas, tribulações e empeços. Diversos se tiveres a coragem de conservar a fé, reconhecendo em todas as circunstâncias que nada somos, nada podemos, nada realizamos, nada temos e nada sofremos, sem a devida permissão das leis de Deus. Espiritismo em Marcha. Agenda. Instituições espíritas que estão com reuniões públicas presenciais em nossa cidade têm aumentado. Atualmente são a AME, o GEGAD, o Grupo Espírita Lar de Jesus, a Casa Chico Xavier, a União Espírita Vinha de Luz, a Casa Allan Kardec, o Grupo de Estudos Espírita Eurípides Barçanufo, a Fraternidade Espírita Leão Denis, o Lar Espírita Maria Dolores, o Grupo de Estudos Espírita Chico Xavier, a Seara Espírita Maria de Nazaré, a Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Observação: continuam os cuidados sanitários para evitar a disseminação da pandemia do coronavírus. O uso de máscaras, distanciamento social e, sobretudo, a vacinação são muito recomendados para que possamos, o mais breve possível, voltar à normalidade de todas as nossas reuniões.
O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Não saiba vossa mão esquerda o que dê a sua mão direita. A caridade material e a caridade espiritual. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. Toda a religião, toda a moral se acham encerradas nesses dois preceitos. Se fossem observados nesse mundo, todos seríeis felizes. Não mais aí ódios nem ressentimentos. Direi ainda, não mais pobreza, porquanto do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam. E não mais veríeis, nos quarteirões sombrios, onde habitei, durante a minha última encarnação, pobres mulheres, arrastando consigo miseráveis crianças, a quem tudo faltava. Ricos, pensai nisto um pouco. Auxiliai os infelizes o melhor que puderdes. Dai para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito. Para que tenhais, ao sairdes do vosso involucro terreno, um cortejo de espíritos agradecidos, a receber-vos no limiar de um mundo mais ditoso. Se pudesseis saber da alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem na minha última existência me fora dado servir. Amai, portanto, o vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que repelindo um desgraçado, estareis, quiçá, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora. Se assim for, de que desespero não vos sentireis presa ao reconhecê-lo no mundo espiritual. Desejo compreendas bem o que seja caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa, materialmente falando, porém que é a mais difícil de exercer-se. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas, e é o que menos fazeis neste mundo inferior, onde vos achais, por agora, encarnados. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não vê o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes, erradamente, se supõem acima de vós. Quando na vida espírita, a única real, estão, não raro, muito abaixo. Constitui merecimento, não do ponto de vista da humildade, mas do da caridade. Porquanto não dá atenção ao mau proceder de outrem, é caridade moral. Essa caridade, no entanto, não deve obstar a outra. Tende, porém, cuidado, principalmente em não tratar com desprezo o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que já vos tenho dito. Tende presente sempre que, repelindo um pobre, talvez repilas um espírito que vos foi caro e que no momento se encontra em posição inferior à vossa. Encontrei aqui um dos pobres da terra, a quem por felicidade eu puder auxiliar algumas vezes, e a qual a meu turno tenho agora de implorar auxílio. Lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos, e pensai sempre nisso, antes de repelirdes o leproso ou o mendigo. Adeus. Pensai nos que sofrem e orai. Onde encontrar uma instituição espírita? Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, localizado na Rua 25, número 96, bairro das Rendeiras, antiga Coab 3, ao lado do Parque Municipal. Reuniões públicas quartas e sábados às 8 horas da noite.
Gengade, Grupo Espírita Gabriel Delane, localizado na rua Benjamin Larena, número 172, bairro Divinópolis. Ponto de referência, borracharia 24 horas. Próximo à Rua Bahia. Reuniões públicas, quartas e sextas, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Questão 684. Que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo a seus inferiores excessivo trabalho? Resposta dos Espíritos. Isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que imponha a seus inferiores, porquanto, assim fazendo, transgride a lei de Deus. O Espiritismo na Bíblia. No livro Evangelho de João, capítulo 5, versículo 40, lemos: E não quereis vir a mim para terdes vida? Comentários de Emmanuel encontra-se na mensagem intitulada A Afirmação Esclarecedora, extraída do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreveu: Quantos procuram a sublimação da individualidade precisam entender o valor supremo da vontade no aprimoramento próprio. Os templos e as escolas do cristianismo permanecem repletos de aprendizes que vislumbram os poderes divinos de Jesus e lhe recomendam a magnanimidade, caminhando, porém, ao sabor de vacilações cruéis. Creem e descreem, ajudam e desajudam, organizam e perturbam, iluminam-se na fé e ensombram-se na desconfiança. É que esperam a proteção do Senhor para desfrutar o contentamento imediato no corpo, mas não querem ir até Ele para se apossarem da vida eterna. Pedem o milagre das mãos do Cristo, mas não lhe aceitam as diretrizes. Solicitam-lhe a presença consoladora, entretanto, não lhe acompanham os passos. Pretendem ouvi-lo à beira do lago sereno, em preleções de esperança e conforto. Todavia, negam-se a partilhar com ele o serviço da estrada, através do sacrifício pela vitória do bem. Cortejam-no em Jerusalém, adornada de flores, mas fogem aos testemunhos de entendimento e bondade, à frente da multidão desvairada e enferma. Suplicam-lhe as bênçãos da ressurreição. No entanto, odeiam a cruz de espinhos que regenera e santifica. Podem ir na vanguarda edificante, mas não querem. Clamam por luz divina, entretanto. Receiam abandonar as sombras. Suspiram pela melhoria das condições em que se agitam. Todavia, detestam a própria renovação. Vemos, pois, que é fácil comer o pão multiplicado pelo infinito amor do Mestre Divino, ou regozijar-se alguém com a sua influência curativa. Mas, para alcançar a vida abundante de que ele se fez o embaixador sublime, não basta a faculdade de poder e o ato de crer, mas também a vontade perseverante de quem aprendeu a trabalhar e servir, a aperfeiçoar e querer. Onde encontrar uma instituição espírita? Casa Allan Kardec, localizado na rua Serinhaém, número 555, bairro Boa Vista 2. Reuniões públicas, domingos, terças e quintas, às 8 horas da noite. Fraternidade Espírita Emmanuel, localizado na rua Deputado Torres Galvão, número 379, bairro Salgado, próxima à Policlínica.
Reuniões públicas, quartas e sábados, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente nós estamos aqui com você, rádio ouvinte, nesse espaço de perguntas e respostas para aprofundarmos o entendimento sobre os temas tratados no programa Espiritismo em Marcha. Como vocês ouviram a princípio, cada vez mais as instituições espíritas têm voltado às suas palestras públicas. A grande maioria tem voltado à palestra pública exclusivamente, continuando suspensas trabalhos de ordem mediúnica, de passes individuais, enquanto a pandemia do coronavírus ainda necessitar de uma diminuição mais rigorosa, todo cuidado com as normas sanitárias continuam valendo. Então, o uso da máscara, distanciamento social, uso do álcool em gel e, o mais importante de todos, a vacinação. Quanto mais tivermos pessoas vacinadas, menos a proliferação do vírus acontece. Isso é algo já comprovado no mundo inteiro. Mas vamos aí para a primeira questão com os temas que abordamos nesta manhã. Por que Emmanuel afirma ser imprescindível reconhecermos a transitoriedade de todos os bens que nos cercam? Esse trecho referido por Emmanuel encontra-se na mensagem Necessidade Essencial, que faz parte do livro Vinha de Luz. E Emmanuel vai nos chamar de forma veemente a atenção para o trabalho de ressignificação, de revalorização a tudo aquilo que atinge os nossos sentidos físicos. E por isso ele fala o seguinte: num círculo de lutas, onde todos os benefícios visíveis estão sujeitos à transitoriedade e à morte, em plena oficina humana, vejamos bem o conteúdo dessas expressões de Emmanuel. Nós vivemos em relação com o mundo material, onde a característica predominante é a transitoriedade, é a mudança. É o fato de que, em termos estáveis e reais, só os de ordem espiritual. Mas o que é mais importante é que, ao atentarmos para isso, quando ele diz em seguida, em plena oficina humana, porque é assim que nós devemos observar essa experiência física que nós estamos vivendo. Nós precisamos encarar essa experiência como estando numa oficina de trabalho, num local para aprimoramento de habilidades e capacidades. Mas de forma nenhuma o nosso lugar definitivo ou os objetivos que iriam preencher totalmente as nossas metas e valores. Pelo contrário, nesse mundo material onde tudo está em constante processo de mudança, é imprescindível atentarmos, buscarmos os valores de ordem espiritual. E nesse trabalho, a revelação espírita nos presenteia com um rico material de informação associado ao Evangelho do Cristo. E através
desse vínculo que Emmanuel nos chama a atenção. E por isso ele conclui dizendo assim: mobiliza-te sempre atendendo aos superiores desígnios da fraternidade. É preciso, para que essa experiência encarnatória nossa seja exitosa, utilizarmos dos empréstimos fornecidos pelas leis divinas em termos de capacidades e habilidades, direcionando-os para as ações de fraternidade e de caridade. É dessa forma que nós passamos por uma mudança de padrão de valores, dando agora atenção cuidadosa aos valores que continuarão conosco: a aquisição de virtudes, a superação de vícios e de desequilíbrios, a identificação nossa com o Evangelho do Cristo. Vamos assim para mais uma questão com os temas que abordamos nesta manhã. Em que consiste a caridade moral? Na parte do Evangelho segundo o Espiritismo que nós estivemos ouvindo nesta manhã, que é do capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a sua mão direita, o Evangelho deixa transcrito esse texto: a caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas, e é o que menos fazeis. Queremos aqui lembrar a questão 886 do Livro dos Espíritos. O que é a caridade, como a entendia Jesus? E a resposta que a espiritualidade dá: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. A caridade, em essência, ela tem a ver com o nosso comportamento e com o relacionamento nosso com o próximo. Benevolência para com todos engloba o esforço da vivência da caridade nos mais variados ângulos, onde também a caridade material faz parte, mas não é a mais importante ou a mais genérica. Não. O perdão das ofensas, a indulgência para com as imperfeições alheias, tem um papel muito significativo na vivência da caridade, principalmente nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos aonde, por exemplo, no trabalho, na vida social, o homem está exteriorizando os valores religiosos e espirituais que ele adere. Então, que possamos dar mais atenção e cuidado no relacionamento com o próximo, abertos ao perdão sempre. Por isso a grande importância relacionada na oração ensinada pelo Cristo, o Pai Nosso, quando começa se dizendo: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então é base essencial a espontaneidade e a abertura de entendermos as imperfeições dos outros e estarmos sempre prontos a perdoar. Isso é a caridade moral, destacada, como citamos na pergunta do livro dos Espíritos. Vamos ainda para mais uma questão com os temas que abordamos nessa manhã. Quais as razões, segundo Emmanuel,
impedem o homem de se aposar da vida eterna. Na mensagem do livro Vinha de Luz, aliás, Fonte Viva, afirmação esclarecedora, quando Emmanuel se refere a essa questão, ele diz assim: mas não querem ir até a ele, a Jesus, para se apossarem da vida eterna. Por que é que isso se dá? Ele vai analisar na mensagem. Já partindo da informação do Evangelho de João, capítulo 5, versículo 40, onde o Cristo havia afirmado: e não quereis vir a mim para terdes vida. Por que é que isso acontece ao longo da história de toda a humanidade até os dias de hoje? O que é que impede de nós irmos, abrirmos o nosso coração para a presença do Cristo nos transformar profundamente? Emmanuel vai nos apontando alguns caminhos para esse entendimento. Primeiro, quando ele diz de que muitos não lhe aceitam, pedem um milagre das mãos do Cristo, mas não lhe aceitam as diretrizes. E depois adiante ele diz: cortejam em Jerusalém, adornada de flores, mas foge ao testemunho do entendimento e bondade. Clamam por luz, entretanto receiam abandonar as sombras. Por que é que há essa contradição nas atitudes e no comportamento do homem? Exatamente, a mensagem do Cristo, ela se dirige ao ponto mais delicado da nossa caminhada evolutiva ao longo de diversas encarnações. Pelo nosso afastamento das leis divinas, nós criamos áreas delicadas no nosso comportamento. Aquelas áreas onde sofremos muito, quebramos muito a cara, por não atentarmos às leis divinas. E quando o Evangelho apresenta o caminho, nós somos chamados a abandonar todo um passado de erros, de frustrações, de mentiras que nos acompanharam ao longo de diversas encarnações. E a gente fica agarrado a essas experiências como se elas representassem algum valor. É exatamente por causa disso que a dificuldade se estabelece. É preciso a condição de humildade, de aprendiz, de se abrir ao caminho novo, a proposta nova do Evangelho, associando-nos aos espíritos do bem, aos benfeitores da vida maior, em um trabalho que tem e precisa ser realizado dia a dia. A superação das tendências ególatras, das emoções desequilibradas, de nos tornarmos mais dóceis à influência dos espíritos do bem. É um trabalho diário, que na medida em que for sendo realizado, aí sim, nós iremos querer nos aproximar do Cristo para termos a vida em termos de plenitude espiritual prometida e deixada certa por Ele. Só vai acontecer como resultado desse trabalho que venhamos a realizar. Nós estamos chegando aos momentos finais do programa. Agradecemos a todos aí que nos acompanharam. Divulguem com amigos, com conhecidos. Estamos aqui com vocês todos os domingos, 7:30 da manhã. Muita paz para todos.